Capítulo 5. O primeiro mandamento com uma promessa. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios 6, 1, 3. No capítulo anterior, vimos brevemente a importância de ensinar nossos filhos a obedecerem aos pais. Na verdade, esse foi um dos 10 princípios essenciais de sabedoria que examinamos no livro de Provérbios. Contudo, ensinar nossos filhos a obedecerem aos pais é mais do que uma simples questão de sabedoria pragmática. Esse também é um princípio moral fundamental que recebeu um lugar de proeminência entre os 10 mandamentos e depois foi enfatizado diversas vezes ao longo do texto bíblico. O dever da criança de obedecer e o dever dos pais de ensinar a obediência certamente merecem estudo e atenção mais profundos de nossa parte. Portanto, neste capítulo voltaremos a mergulhar ainda mais fundo nesse tópico vital. Os 10 mandamentos, ver Êxodo 20, 3, 17, incluem 2 tipos de lei: os deveres com Deus, não terás outros deuses diante de Jeová, não farás imagens esculpidas, não tomarás o nome do Senhor em vão, e guardarás o santo sábado, e os deveres com o próximo: honrarás teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não darás falso testemunho, e não cobiçarás. As 4 leis que governam os deveres com Deus às vezes são chamadas de primeira tábua da lei. As 6 leis que governam a conduta em relação às outras pessoas são conhecidas como segunda tábua. As 2 tábuas se resumem no primeiro e segundo grandes mandamentos, ver Mateus 22, 2.37, 39, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, reiterando o tema da primeira tábua, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, resumindo os deveres da segunda tábua. O mandamento de honrar pai e mãe ocupa o primeiro lugar na segunda tábua da lei. Na vida de todo filho, esse é o primeiro princípio moral importante a ser aprendido sobre o comportamento em relação aos outros. Esse é um princípio indispensável e inviolável da lei moral de Deus, estabelecendo o fundamento para todos os demais princípios sobre como devemos tratar os outros seres humanos. Sua importância é ressaltada não apenas pela sua posição no topo da segunda tábua, mas também pela promessa que acompanhou a declaração do 5º mandamento em Êxodo 20:12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Grifo do autor. O apóstolo Paulo indica em Efésios 6:2 que este é o primeiro mandamento com promessa. Na verdade, ele é o único mandamento no Decálogo que inclui uma promessa. De todos os 10 mandamentos, somente este transmite uma promessa específica de bênção e prosperidade para aqueles que lhe obedecerem. De acordo com o apóstolo, esse fato é significativo, porque enfatiza a importância absoluta desse mandamento. A Bíblia enfatiza e expande por vezes seguidas o princípio do 5º mandamento, nos ensinando que honrar nossos pais envolve obedecer-lhes, ver Deuteronômio 21, 2.18 e fim 21. Efésios 6:1, honrá-los com nossas palavras, ver Êxodo 21:17, Levítico 20:9, Provérbios 20:20, 30, 11, demonstrar respeito por eles de todas as maneiras, ver Levítico 19:3, até mesmo com nossa expressão facial, ver Provérbios 30, 17, dar ouvidos aos conselhos deles, ver Provérbios 23, 22, 25, e não tratá-los negligentemente de modo algum, ver Deuteronômio 27, 16, Ezequiel 22:7. O dever do filho de honrar seus pais não cessa nem mesmo quando ele se torna adulto. A inviolabilidade dessa lei foi afirmada pelo próprio Jesus, que condenou os fariseus por inventarem uma maneira de os adultos burlarem o 5º mandamento. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus, por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. Marcos 7, 9, 13. Eles tomaram um princípio absoluto e essencial da justiça e trataram-no como se fosse uma peça de cera moldável ao próprio gosto
Cristo os repreendeu por permitirem que as doutrinas e mandamentos criados por homens substituíssem o padrão moral de Deus. Algumas pessoas gostam de debater esse tema, questionando se e em que grau os 10 mandamentos são aplicáveis na era cristã. Mas a aplicabilidade do quinto mandamento é indiscutível, porque o apóstolo Paulo o afirmou e reiterou em Êxodo 20:12. E em Efésios 6:1-3, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que ele possa estar bem com você, e que você possa viver por muito tempo sobre a terra. No grande resumo feito pelo apóstolo dos deveres da vida em família, essa é a única obrigação que ele estabelece expressamente para os filhos. Na verdade, esse é o único mandamento de toda a palavra de Deus expressamente dirigido aos filhos. Todos os outros deveres dos filhos, inclusive a responsabilidade deles de amar Deus e de amar seus irmãos e irmãs, são abrangidos por este único mandamento: obedeça aos seus pais. Se os pais cumprirem o seu dever de criar seus filhos na instrução e conselho do Senhor, v4, a criança que se concentra em obedecer à mãe e ao pai aprenderá a obedecer a todos os demais princípios de Deus de acordo com essa obediência. É assim que as famílias cristãs devem funcionar. Em outras palavras, o primeiro dever dos pais é ensinar seus filhos a lhes obedecerem, e depois transferirem essa mesma obediência para Deus. Agora, sem dúvida, ensinar os filhos a obedecerem aos pais nem sempre é fácil. Pelo menos não foi fácil com os meus. E também não está sendo fácil no caso de meus netos. Tal função requer esforços diligentes por parte dos pais. Por quê? Eis 3 motivos importantes. A corrupção que cerca nossos filhos tende a contaminá-los, a maldição dentro deles tende a desviá-los para o caminho errado, e a própria infantilidade deles os torna suscetíveis a muitos perigos, ensinando obediência em uma era de rebeldia. O mundo em que vivemos torna especialmente difícil para os pais ensinar obediência aos filhos. Eles estão cercados pela corrupção. Toda a nossa sociedade é hostil à verdade bíblica, e essa animosidade a Deus e ao que é de Deus molda a cultura na qual temos de criar nossos filhos. Há algum tempo recortei esta carta de um jovem adolescente ao editor de uma revista semanal. O jovem escreveu: a economia está arruinada. A unidade da família está com problemas. O respeito pelas autoridades é uma piada. Pelo preço certo se pode comprar um senador ou um juiz, ou ele pode comprar uma menina de 16 anos para usar por 2 horas. Oh, dinheiro não tem valor e sem ele nós não temos valor. Parem de se preocupar em saber por que seu filho precisa tomar um trago antes de poder enfrentar as aulas de manhã, ou porque sua filha saiu para se divertir e engravidou. Simplesmente ajudemos a lidar com a realidade da vida, antes de nos classificar em categorias. Simplesmente lembrem-se de que teremos de governar esta porcaria dentro de 30 anos quando vocês morrerem ou se aposentarem ou passarem a tentar sobreviver com o dinheiro do seguro social. Deixo isto a cargo de vocês. Decidam nos dar um pouco de ajuda e compreensão. Ou tirem o mundo desta miséria e lancem os mísseis. E esperem que a mãe natureza tenha mais sorte com a próxima coisa que sair, rastejando da lama. Que triste constatar que o bebezinho de alguém desenvolveu uma perspectiva tão depreciativa da vida ainda tão cedo. Mas ela realmente reflete algo do medo, da desconfiança e da desorientação de toda uma geração de crianças e jovens. A sociedade secular parece inclinada a ensinar os filhos a se rebelarem contra a autoridade. As crianças de hoje assistem em média a 30 horas de televisão por semana. Antes de se formar no colégio, o adolescente norte-americano comum terá assistido a 20.000 horas de televisão. A grande maioria dos programas a que ele assiste retrata as figuras de autoridade como más e a rebelião como uma virtude. Ele verá todo tipo de pecado sendo retratado com glamour. O homossexualismo será apresentado como a escolha de um estilo de vida normal e até nobre. Assassinato, imoralidade e uso de drogas serão uma parte essencial do pacote diário, de modo que até as ações mais grosseiras e brutais já não parecerão sequer chocantes. Acostumado, assim, à corrupção excessiva do pecado e inclinado a desconfiar das autoridades, enquanto ao mesmo tempo romantiza a rebelião, ele tende a entrar na vida adulta com valores morais muito diferentes e uma visão de mundo radicalmente diferente de qualquer um na geração de seus bisavós. Não é de se admirar que 10 milhões de jovens agora tenham doenças venéreas e outros 5.000 contraiam doenças sexualmente transmissíveis todos os dias. É surpresa
Que um entre cada 5 adolescentes use drogas regularmente. Estamos realmente chocados com o fato de que aproximadamente 1 milhão de jovens mulheres tenham começado a trabalhar como prostitutas nas ruas dos Estados Unidos antes dos 16 anos? Entre 7 e 14 milhões de crianças abaixo da idade legal para beber já são alcoólatras. Milhões de crianças buscam ajuda a cada ano em clínicas psiquiátricas. Os cultos de adoração a Satanás, os tiroteios nas escolas e as adolescentes que matam ou abandonam bebês indesejados. Tudo isso se tornou praticamente algo comum. Todas essas tendências são fruto de uma sociedade que sanciona e glorifica a rebelião. A palavra de Deus previu que esse tempo viria. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se desses também. 2 Timóteo 3, 1-5 Grifo. Do autor. Observe que uma das características dos últimos dias é o desafio desenfreado aos pais, juntamente com atitudes que são ingratas e ímpias sem amor. Na Bíblia Almeida, corrigida e revisada fiel, ACF sem amor é traduzido por sem afeto natural. A afeição natural que os filhos deveriam ter por seus pais está sendo sistematicamente destruída pelo ataque deliberado da sociedade à autoridade dos mesmos. Veja, por exemplo, a política vigente atualmente em muitas escolas públicas que tem como objetivo a distribuição de preservativos aos alunos, propiciando, assim, abortos. Ainda nega-se aos pais o direito de sequer saberem quando tais coisas acontecem. Não é de se admirar que as crianças estejam cada vez mais rebeldes, indisciplinadas, egoístas, iradas, amargas, frustradas e destrutivas. Esse é o tipo de caos moral no qual as crianças estão crescendo. A corrupção do pecado a cerca por toda parte. Porém, em meio a todas essas influências, os pais cristãos estão encarregados da tarefa de ensinar seus filhos a obedecerem e a respeitarem a autoridade, começando em casa, confrontando a inclinação natural da criança. Além da corrupção do lado de fora, nossos filhos precisam lutar contra a maldição do pecado dentro deles. Não apenas o mundo está pressionando-os a se conformarem com a impiedade, como também sua própria depravação interior faz com que eles sejam naturalmente inclinados a se rebelarem de uma forma ou de outra. Ambas as influências trabalham constantemente contra os pais que querem ensinar seus filhos a obedecer. Pai ou mãe que quer criar um filho obediente no mundo de hoje certamente não pode se dar ao luxo de tratar essa tarefa com indiferença. E além disso, a tarefa de ensinar nossos filhos a obedecer não é uma missão que pode ser concluída nos primeiros anos da infância. Essas são lições que os pais devem continuar a impor até o momento em que os filhos se tornam adultos, deixam pai e mãe, e se apegam aos próprios cônjuges. A palavra grega traduzida por filhos em Efésios 6:1 é teknon. Esse é um termo amplo que tanto se aplica tanto aos descendentes adultos quanto às crianças pequenas. Sabemos com base em outra passagem da Bíblia, é claro, que o projeto de Deus para os filhos é que eles cresçam, deixem seus pais e se juntem a seus cônjuges. Ver Gênesis 2:24. Obviamente, quando um filho sai de casa, os pais não mais detêm a custódia deles e assim a obrigação dos filhos de prestar contas diminui. Mesmo depois que ele saiu de casa, porém, o dever de respeitar e honrar seus pais continua. Ver Mateus 15:3. 6. Esse respeito pelos pais virá naturalmente se nossos filhos tiverem aprendido a obediência. Eles irão reter por toda a vida uma sensibilidade e um respeito pelas opiniões de seus pais, mesmo depois de não estarem mais diretamente sob a autoridade deles. No entanto, para os filhos que ainda estão sob supervisão dos pais, é exigida a obediência. Enquanto estão sob os cuidados dos pais, enquanto os pais estão aceitando a responsabilidade de sustentá-los, os filhos devem obedecer. Eles estão sob a autoridade dos pais. Isso se aplica aos filhos nos últimos anos da adolescência tanto quanto se aplica às crianças pequenas. Por outro lado, os pais de adolescentes têm o mesmo dever dos pais das crianças pequenas de ser diligentes em ensiná-los a obedecer. Uma das piores coisas que os pais podem fazer nos anos da adolescência é desistir e permitir que a criança se rebele. Você precisa ensinar seus filhos a obedecer. Eles não são obedientes naturalmente.
Se você pensa que ensiná-los a obedecer será uma tarefa simples, você está prestes a ter uma surpresa desagradável. Seus filhos serão bons na arte da desobediência, você não. Terá de ensinar-lhes a desobedecer. Ninguém nunca teve de explicar a uma criança como desobedecer. Nenhum pai ou mãe jamais disse a uma criança pequena: vamos fazer uma brincadeira para eu lhe mostrar como desobedecer. Eles dominam a desobediência. Muito bem, é natural para eles. Eles são especialistas em desobedecer desde o princípio. Por isso, a obediência é algo que eles precisam aprender. Há algo na natureza humana que resiste à obediência. Diga à criança mais pequenina para não tocar em alguma coisa que está sobre a mesa do café, e ela irá exatamente em direção àquilo assim que o pai ou a mãe der as costas, se não o fizer até mesmo antes. Até o apóstolo Paulo escreveu sobre a inclinação humana para a desobediência, observando que ele próprio não estava isento dela. Eu não saberia o que é a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Romanos 7, 8. As crianças nascem sabendo como desobedecer. Elas precisam ser ensinadas e obedecer, confrontando a imaturidade da criança. Há um grande clamor público hoje em dia para que se libertem os filhos. Os progressistas estão constantemente falando sobre os direitos das crianças. Cheguei a ver alguns materiais de uma organização cristã incentivando ostensivamente os pais a defenderem os direitos de seus filhos, dando-lhes liberdade de expressão, direito à privacidade, ao respeito próprio e daí por diante. De acordo com esse grupo, o maior problema dos filhos hoje é que os pais estão atropelando seus direitos. Essa tendência é um eco do humanismo. Essa não é uma visão bíblica. Quando a palavra de Deus discute o papel dos filhos na família, a ênfase está nas responsabilidades e não nos direitos. E a principal responsabilidade de todo filho é obedecer aos pais. Eles têm um problema básico: eles são filhos. Além de suas tendências pecaminosas, eles são assediados por fraquezas humanas, ignorância, imaturidade e fragilidades de todos os tipos que tornam necessário que eles obedeçam à autoridade superior de seus pais, dada por Deus. Até Jesus, apesar de ser perfeito e sem pecado, teve de aprender a obediência. Quando era uma criança humana, ele nunca desobedeceu ou agiu de forma pecaminosa. É claro, na sua humanidade, ele foi tudo que um filho podia ser. Ele viveu sem mancha, sem pecado, totalmente imaculado pela depravação que atormenta o restante de nós. Mas como alguém nascido sob a lei, Gálatas 4:4, teve de se subordinar a seus pais terrenos de acordo com o 5º mandamento. E ele realmente se submeteu a eles. Ver Lucas 2:51. Esta é uma verdade notável. Até Jesus aprendeu a obediência. Em sua humanidade, a obediência era algo que tinha de lhe ser ensinado. A Bíblia diz: ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5:8. Como alguém que é perfeito e sem pecado, o Deus onisciente em carne pode aprender alguma coisa, principalmente a obediência? Não há como qualquer um de nós desvendar todo o mistério desse conceito. Ainda assim, a Bíblia é clara ao nos dizer que Jesus realmente cresceu e aprendeu, e seu crescimento e aprendizado quando criança foram como de qualquer outra criança, exceto quanto à sua condição de não ter pecado. Ele cresceu de 4 maneiras. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Ele cresceu intelectual, física, social e espiritualmente. Todos os filhos precisam crescer nessas 4 áreas. Como filhos, falta-lhes sabedoria, falta-lhes estatura física. Eles precisam crescer em favor de Deus e ainda precisam adquirir todas as habilidades sociais necessárias para lidar com as outras pessoas. Eles estão carregados de todas as desvantagens da imaturidade, somada à maldição do pecado, e a nossa tarefa é prepará-los para enfrentar a corrupção do mundo, ajudando-os a crescer em sabedoria, em estatura e em favor de Deus e dos homens. Como podemos cuidar das necessidades intelectuais, físicas, sociais e espirituais de nossos filhos? Em primeiro lugar, é útil ter uma boa noção do quanto essas necessidades são realmente profundas. Nossos filhos nasceram ignorantes, fisicamente fracos, espiritualmente deficientes e socialmente limitados. Praticamente tudo o que eles precisam saber sobre a vida deve lhes ser ensinado. A necessidade intelectual. Em primeiro lugar, os filhos não têm critério. Eles não sabem o que é bom para eles e o que não é. Os bebês não sabem sequer o que é bom para comer. Eles colocam sujeira
insetos ou qualquer outra coisa na boca. Quando crescem um pouco mais, podem desenvolver um gosto mais apurado, mas até mesmo a maioria dos adolescentes, se for deixada por conta própria, escolherá coisas como sucrilhos e lanches no lugar de legumes e comidas saudáveis. Nossos filhos precisam aprender a ter critério. No capítulo 4 enumeramos 10 princípios de sabedoria prática para a vida. Mais uma vez, você precisa ensinar estas coisas aos seus filhos. Provavelmente, eles não as descobrirão sozinhos. Eles não nasceram com esse conhecimento e precisam crescer em sabedoria. E enquanto estão crescendo e aprendendo, eles devem obedecer a seus pais a fim de garantir que sua falta de sabedoria não os desvie. A necessidade física. Em segundo lugar, as crianças nascem fracas e incapazes de se defender. De todos os maiores mamíferos da criação de Deus, somente o homem nasce sem nenhuma capacidade de se sustentar. Os humanos recém-nascidos são completamente incapazes de andar, engatinhar ou mesmo rolar. Os pais assumem a responsabilidade de alimentá-los, de trocá-los, de garantir que eles tenham o descanso adequado e de protegê-los de todo mal. Se alguém não fizer tudo isso por eles, eles morrem. E à medida que crescem, eles ganham força, coordenação e a capacidade de se locomoverem por conta própria. Pouco a pouco eles adquirem a capacidade de cuidar de si mesmos. Enquanto isso, a autoridade dos pais sobre eles é parte do guarda-chuva de proteção que Deus lhes deu para compensar as fraquezas físicas. A necessidade social. Em terceiro lugar, as crianças enfrentam uma grande necessidade de aprender alguns comportamentos sociais básicos, já que não estão socialmente condicionadas quando nascem. Na verdade, elas são totalmente egocêntricas. Suas únicas preocupações têm a ver com as próprias necessidades. Elas choram quando estão com fome. Elas choram quando estão cansadas, e elas choram quando precisam ser trocadas. Nenhum bebê chora por causa da necessidade de seu vizinho. Eles não sentem a dor de ninguém. Eles gritam somente pela própria dor. Não têm compaixão. Não têm interesse em nada que se passa com a família. Não prestam atenção à conversa. Não se esforçam para ajudar em nada. Eles só se preocupam consigo mesmos. E à medida que crescem, eles precisam ser desmamados dessa visão egocêntrica do mundo. Mas nenhuma criança acha isso fácil. Elas não querem dividir seus brinquedos. Elas querem tudo agora. Brigam com os irmãos e vizinhos e ainda são o centro de seu próprio mundo. E se elas quiserem amadurecer o suficiente para perder essa perspectiva, precisam ser ensinadas a fazer isso. Enquanto isso, elas precisam aprender a obedecer, porque a obediência aos pais é o primeiro passo para saírem desse egocentrismo imaturo e infantil. A necessidade espiritual. Por fim, as crianças têm necessidades espirituais enormes. Elas não aprenderão a amar Deus naturalmente. Precisam ser ensinadas sobre a verdade espiritual ou jamais crescerão espiritualmente. Sua ignorância espiritual, somada à sua depravação natural, trabalha contra elas constantemente. A verdade de Romanos 8, 7, 8 se aplica até mesmo à criança mais nova e não regenerada. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Eles possuem uma incapacidade inerente de obedecer a Deus, de amá-lo ou de agradar-lhe. O coração deles é inclinado para o mal, a insensatez está ligada ao coração da criança. Provérbios 22:15. E com tantas desvantagens espirituais trabalhando contra os filhos, Deus os colocou sob a autoridade dos pais como uma proteção para impedir que se desviem espiritualmente. Portanto, a autoridade dos pais é como o ambiente de uma estufa, onde a criança pode crescer com mais segurança. Se os pais não derem essa proteção através de sua autoridade sobre a criança, todo o crescimento intelectual, social, físico e espiritual será atrofiado. Entendendo a obediência. Obediência em Efésios 6:1 é um termo gráfico simples. O apóstolo Paulo emprega a palavra grega upakou, a raiz da qual ela é formada significa ouvir ou dar ouvidos e envolve a ideia de ouvir atentamente e se conformar a uma ordem, denotando uma atitude interna de respeito e honra, assim como atos externos de obediência. O apóstolo Paulo enfatiza a conduta interior citando o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. V2, grifo do autor. Mais uma vez, a atitude de honra e respeito é um compromisso para toda a vida, cultivado por uma infância e juventude cheias de atos de obediência. A palavra traduzida por honra no versículo 2 é timão, que significa uma honra
reverente. Na verdade, é a mesma palavra grega usada em João 5:23 para falar sobre reverência e honra em relação a Deus, que todos honrem o Filho como honram o Pai. Assim, essa é uma palavra poderosa, que sugere que os filhos devem a seus pais um ato de obediência motivado pela honra e pelo respeito reverentes, para que haja uma atitude certa por trás da ação certa. Qual é a importância da obediência? Observamos no início do capítulo que o 5º mandamento é o único dos 10 mandamentos que é reforçado por uma promessa. Ele também está no topo da segunda tábua da lei. Você já percebeu que ele também é o único dos mandamentos que trata sobre como a família funciona? Isso porque ela é o fundamento de todos os relacionamentos corretos tanto no lar quanto fora dele. Um lar no qual os filhos respeitam seus pais será um lar harmonioso. E uma pessoa que cresce com um senso de obediência, um senso de disciplina e um senso de respeito aos pais, será alguém que poderá fazer qualquer tipo de relacionamento humano funcionar em qualquer nível. Em outras palavras, o projeto de Deus é que todos os relacionamentos humanos tenham como fundamento o que é aprendido por meio da obediência na infância. Se os filhos aprenderem o respeito e a submissão na família, isso os capacitará ao longo da vida a ter relacionamentos saudáveis. Mas se criarmos uma geração de filhos indisciplinados que não sabem o que é o respeito à autoridade, não apenas prejudicaremos os relacionamentos de nossos filhos, como também estaremos ajudando a criar um mundo caótico. Para mostrar o quanto Deus levava a sério esse mandamento, observe que Êxodo 21:15, Levítico 20:9 e Deuteronômio 21:2.18 e Fim 21 exigem uma sentença de morte por apedrejamento para os filhos incorrigíveis ou violentamente rebeldes. Podemos imaginar que impacto teria sobre a cultura da juventude se nossa sociedade colocasse em vigor uma punição capital contra os filhos delinquentes. Deus ordena que os filhos obedeçam, e ele aponta os pais como os responsáveis por ensinar-lhes essa obediência. Esse é um dos objetivos supremos da criação de filhos: gerar filhos obedientes. Não existe uma tarefa mais básica ou essencial para qualquer mãe ou pai. Orando o Senhor na família. Veja novamente Efésios 6:1, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. A expressão no Senhor significa por amor ao Senhor. O comentarista puritano Matthew Henry escreveu: alguns encaram isso como uma limitação e assim entendem, tanto quanto seja compatível com o seu dever com Deus. Não devemos desobedecer a nosso Pai celestial na obediência a nossos pais terrenos, pois nossa obrigação com Deus é anterior e superior a todas as outras. Encaro isso, no entanto, deste modo: filhos, obedeçam a seus pais, pois o Senhor o ordenou, obedeçam-nos portanto por amor ao Senhor, e tendo o Senhor como meta. 19. O Senhor colocou os pais acima das crianças. A autoridade deles se origina nele. Portanto, quando os filhos obedecem corretamente, eles o fazem como se ao Senhor ver. Colossenses 3:23 e Fim 24. Em certo sentido, então, os pais estão no lugar do Senhor, e os filhos devem obedecer-lhes em tudo, pois isso agrada ao Senhor. V20 Grifo do autor. A única exceção seria se os pais ordenassem à criança algo mal. É aí que a obediência deve parar. Se as ordens dos pais estiverem claramente em conflito com a palavra revelada de Deus, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Todos os pais cometerão erros e às vezes serão incoerentes, mas isso não anula a autoridade que Deus lhes deu. À medida que os filhos crescem, sem dúvida haverá vezes em que eles discordarão das instruções de seus pais. Contudo, isso também não anula a responsabilidade dos filhos de obedecerem. Os pais são responsáveis perante Deus pela sua liderança, os filhos são responsáveis perante Ele por sua obediência. Alguns pais tentam impor a seus filhos um comportamento que Deus proibiu. Conheci jovens cujos pais não cristãos os proibiam de ler suas Bíblias ou até de mencionar o nome de Cristo. Alguns pais incrédulos tentaram obrigar seus filhos crentes a renunciarem a Cristo. Nesses casos, o dever do filho é obedecer a Deus e não aos homens. Mas suponhamos que um pai instrua seu filho a cortar a grama no sábado. Será que o filho tem o direito de desobedecer só porque ele acredita que Deus quer que ele passe o dia em outro lugar? É claro que não. Obedecer antes a Deus do que aos homens é questão de seguir sua palavra revelada, e não tem nada a ver com sentimentos subjetivos caprichosos sobre o que achamos que o Senhor está nos dirigindo a fazer. A instrução de Deus aos filhos neste ponto está clara em Efésios 6:1. Obedeçam aos seus
Pais, o filho deve cortar a grama. Somente se os pais exigirem que o filho desobedeça à revelação inspirada por Deus à Bíblia, ver 2 Timóteo 3:16, é que ele estará em uma posição de ir contra os desejos dos pais. E se Deus colocar um filho na posição de ter de desobedecer aos pais para obedecer a ele, até mesmo isso não é desculpa para uma atitude desafiadora e rebelde. O filho deve sofrer de bom grado as consequências de desobedecer a seus pais. Conheci jovens que foram expulsos de suas famílias por causa de seu testemunho de Cristo. Foi exatamente isso que Jesus quis dizer quando declarou: pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 10, 35, 37. Felizmente, é muito raro os pais perseguirem seus filhos a esse ponto, mesmo em nossa sociedade que odeia Deus. A norma é que até nas famílias não cristãs os filhos podem e devem obedecer a seus pais em tudo, e eles glorificam a Deus ao fazer isso. Porque Deus é glorificado quando os filhos se submetem à autoridade de seus pais. Como Deus é glorificado quando um filho crente se submete aos pais incrédulos. Efésios 6:1, pois isso é justo. Foi assim que Deus ordenou a família e simplesmente é justo que os filhos obedeçam aos pais. Alguém dirá, mas onde está a comprovação psicológica? Quem fez os estudos de caso? Qual é a opinião dos especialistas em desenvolvimento infantil sobre isso? E o que alguém mais pensa importa? Afinal, é isto que Deus diz: obedecer a seus pais é justo. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Salmos 19:8. Considero justos os teus preceitos e odeio todo o caminho de falsidade. Salmos 1:9, 1:28. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Oséias 14:9. Não precisamos de um atestado psicológico. Não precisamos investigar as teorias das pessoas que pensam de modo diferente. Não precisamos que os especialistas confiram credibilidade ao que a Bíblia diz. Deus diz que isso é justo. E como cristãos, nossa confiança em sua preciosa palavra é tal que consideramos o assunto definido. Deus é honrado quando os filhos obedecem aos pais, simplesmente porque foi isso que ele ordenou, discernindo a intenção por trás da ação. Observe que o foco do 5º mandamento está na atitude e não meramente no ato da obediência. O mandamento em si não usa sequer a palavra obedecer. Ele diz: honra teu pai e tua mãe. Efésios 6:2, grifo do autor. Isso descreve a disposição do coração. Isso elimina a obediência relutante, a obediência irada ou qualquer demonstração de obediência na qual o coração permanece em atitude desafiadora. A aceitação externa que encobre um coração insubordinado não é a obediência que honra Deus. Está claro que a obediência meramente externa não é o que é exigido em Efésios 6:1. A honra é a atitude por trás do ato. Obediência sem honra não é nada mais que hipocrisia, e hipocrisia é pecado. Esse tipo de hipocrisia é um pecado que todos os filhos são inclinados a cometer, e os pais sábios lidarão não apenas com os atos de desafio, como também com as atitudes internas erradas. Não podemos julgar o coração, ver 1 Samuel 16:7, então como os pais podem saber quanto a atitude interna da criança é errada? É verdade que os pais nem sempre podem saber com certeza o que o filho está pensando. Saber com certeza o que o filho está pensando, mas há certos sinais reveladores que devemos procurar. Na verdade, os filhos geralmente não são muito sutis na demonstração de seu descontentamento. Quando ele reclama e resmunga ou exibe um semblante fechado, é óbvio que a atitude interna está errada. A amargura e o desprazer muitas vezes se revelam em resmungos e queixas contidas. Quando os pais observarem esse comportamento em seus filhos, devem tratar esse problema. Meus filhos podem testemunhar que foram disciplinados muito mais por suas atitudes internas que por seus atos. Descobrimos que quando os pais tratam das atitudes internas erradas, as ações praticamente cuidam de si mesmas. Descobrimos que ao captarmos a atitude de desafio interna, podemos evitar a maioria dos comportamentos desafiadores. O que os pais devem fazer é transmitir a palavra de Deus a seus filhos para que ela adentre a consciência deles e oriente suas ações.
pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3:16. E se o coração da criança estiver alimentado pela palavra de Deus, sua própria consciência muitas vezes repreenderá as atitudes erradas. A consciência é um sistema de alarme dado por Deus. 20 Ela é como uma campainha que apita um sinal vermelho que acende quando algo está errado. A consciência reage aos valores morais que a mente adotou. Em sua graça, Deus equipa toda criança com um senso de certo e errado. Foi disso que o apóstolo Paulo falou em Romanos 2:14-15, quando ele afirmou que até os gentios têm a lei de Deus escrita em seus corações, e a consciência deles dá testemunho disso. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dá testemunho também a sua consciência. Em outras palavras, todos nascem com um conhecimento inato de certo e errado. Em certa medida, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Romanos 1:19. Se deixadas à própria sorte, as pessoas inevitavelmente suprimirão a lei de Deus que está escrita em seus corações. Elas têm um conhecimento do que é certo e errado, mas o fato é que simplesmente amam o que é errado. Não querem reter Deus em seu conhecimento. V 28, tentando de todas as formas, racionalização, negação ou suas imaginações malignas, sufocar o conhecimento dado por Deus e informar a consciência os valores morais que mais lhes agradam. A cultura secular exerce também um efeito negativo, unindo forças com a imaginação maligna a fim de subverter a lei de Deus no coração e reconstruir o código moral que dirige a consciência. Os pais podem combater essa tendência ajudando a encher o coração da criança com a palavra de Deus. A memorização, o estudo da Bíblia em família e as conversas diárias são oportunidades de plantar a verdade bíblica no pensamento da criança. Mais uma vez, é isso que Deuteronômio 6:7 instrui os pais a fazer. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Uma mente e uma consciência impulsionadas pela palavra de Deus se tornam uma fonte de atitudes corretas. De muitas maneiras, a atitude de obediência é muito mais vital do que o ato em si, porque se a atitude for correta, o ato a seguirá naturalmente. Mas a ação certa com a atitude errada não é nada mais que hipocrisia. A criança que age com hipocrisia não está realmente honrando seus pais. Observamos anteriormente que a palavra grega traduzida como honra fala de uma estima que chega à reverência. Os filhos devem venerar seus pais, isso é, tê-los então alta admiração e respeito, que os vejam com certa adoração. Entretanto, a palavra honra pode também significar outra coisa. Em 1 Timóteo 5:17, o apóstolo Paulo usa a mesma palavra grega para honra. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Ele está falando do apoio financeiro. Os presbíteros que governam bem são dignos de honorários dobrados. O versículo 18 torna esse significado inconfundível, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Ponto. Antes de qualquer coisa, honrar os pais é uma atitude, mas a verdadeira honra também envolve a disposição de cuidar deles quando tiverem necessidades. Nossos pais nos dão tudo o que precisamos nas primeiras 2 décadas de nossas vidas. Finalmente, chega um tempo para a maioria das famílias em que os filhos precisam ajudar a sustentar seus pais. Esse foi exatamente o problema que Jesus tratou com os fariseus em Mateus 15:4-8. Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia lhe dar já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ponto. Observe que por trás da recusa deles de suprir as necessidades de seus pais estava
uma atitude de hipocrisia, e foi a ela que Jesus direcionou sua repreensão. Os filhos cujas atitudes são corretas, cuja honra por seus pais vem do coração, reterão esse profundo respeito e amor ao longo da vida. Alimento com carinho a ideia de que se algum dia meus pais chegarem a um ponto na vida em que tenho necessidades que eu possa suprir, poderei devolver um pouco do cuidado amoroso que eles demonstraram por mim quando eu estava crescendo. Isso faz parte da honra. Essa é a maneira como Deus projetou a família. Entretanto, tudo depende da atitude correta. Os pais que estão preocupados com a ação dos filhos, mas deixam de tratar da atitude interna deles, sofrerão as consequências, recebendo os benefícios da promessa. Vamos examinar a promessa que acompanha o 5º mandamento, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios 6:3. Mais uma vez, esse é o único dos 10 mandamentos que é acompanhado de uma bênção prometida àqueles que obedecerem a ele. Esse mandamento, por ser a chave para todos os relacionamentos humanos, é tão vital que o próprio Deus o enfatizou com a inclusão dessa promessa. Há 2 aspectos nessa promessa: para que tudo te corra bem. Isso promete qualidade de vida, e tenhas longa vida sobre a terra. Isso promete quantidade de vida. Aqueles que honram seus pais tendem a viver vidas mais plenas e mais longas que aqueles que crescem como filhos desafiadores. Alguns limitariam essa promessa a Israel do Antigo Testamento, nação terrena por meio da qual Deus levantaria a linhagem do Messias. Logo, eles eram os receptores de muitas promessas palpáveis, terrenas e físicas que não se aplicavam literalmente aos cristãos. Ver Gênesis 13:15, Ezequiel 37:21 e fim 28. Mas o apóstolo Paulo cita essa promessa como sendo aplicável também aos irmãos do Novo Testamento. Essa promessa é uma garantia inflexível? Ela significa que a recompensa pela submissão a nossos pais é sempre uma vida longa e abundante? Não. Alguns que obedecem a seus pais e os honram morrem ainda jovens. Mas colocando de lado todas as exceções à regra, certamente é verdade que a obediência resulta em uma vida mais longa e mais harmoniosa, e que uma atitude desafiadora sempre causa infelicidade, fazendo com que muitas vezes as pessoas morram cedo. Em outras palavras, a submissão aos pais é do interesse do próprio filho. Ela não apenas é certa aos olhos de Deus, ver Efésios 6:1, como também é o melhor para o filho. A obediência manterá o filho protegido de um mundo mau. Uma atitude correta de submissão e respeito o salvará de uma vida de amargura, ira e ressentimento. Em geral, ela prolongará a vida e com certeza a tornará mais abundante e mais plena.